Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com vocês. Eu resolvi falar hoje sobre as nossas frustrações. O quão é importante para o nosso crescimento, a nossa maturidade, a gente colecionar algumas frustrações, alguns desejos não atendidos. É muito comum que a gente pense que a gente só cresce se tudo florescer na nossa vida, se tudo der certo, se tudo ir para frente. Só que na realidade, nesses momentos também, onde algumas coisas não acontecem do jeito que a gente quer, nesses momentos onde nós temos expectativas que são frustradas, que não são atendidas, em muitos desses momentos a gente cresce muito em maturidade, em resiliência, em paciência. Então, assim como é importante, claro, que a gente tenha algumas que a nossa vida vá para frente, que a gente conquiste algumas coisas, projetos que dão certo, ideias que vão para frente, aspectos e assuntos da nossa vida que dão certo, a gente também necessita, em alguns momentos, ter expectativas frustradas, a gente ter desejos que não são atendidos, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer. Porque no momento que algo que a gente deseja, algo que a gente idealiza, não se cumpre, que uma expectativa que a gente tem sobre algo, sobre alguém não se concretiza, a gente tem então ali naquele momento a oportunidade de reavaliar aquela situação, de olhar de novo para aquela situação, de olhar de novo para os nossos desejos, para as nossas expectativas. É o momento ali da gente avaliar: será que eu não estava esperando uma coisa daquela situação, daquela pessoa que ela não podia entregar? Será que eu não estava de uma certa forma me iludindo, me projetando nessa situação, esperando algo que não poderia acontecer? Essas situações são oportunidades da gente reavaliar a nossa vida, as nossas expectativas, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está esperando dos outros e da vida. É o momento perfeito para a gente olhar para a gente mesmo e reavaliar essas situações. Então vamos imaginar, por exemplo, que você criou a expectativa com uma pessoa X que aquele vínculo se transformasse em um namoro e um casamento. Então você conheceu uma pessoa hoje, começou a conversar com aquela pessoa, e aí você imagina, você tem a expectativa de que aquilo vá para frente. E aí você vai com muita ansiedade, você já imagina que aquela pessoa tá ali tão entregue a você quanto você tá a ela, que ela também tem a mesma vontade, que ela tem os mesmos valores, que ela é parecida com você. E aí já no primeiro dia ali, na primeira semana, você já cria expectativas de que aquilo vá pra frente. E aí por algum motivo a pessoa some, ou não dá certo, vocês param de conversar, ou vocês discordam em algum assunto, ou a dinâmica fica estranha, e aí um perde interesse no outro, enfim. Mas algo acontece que quebra ali a expectativa que você tinha até então. Nesse momento, você tem a oportunidade de olhar para essa situação e se perguntar: será que eu não estava tendo muitas expectativas? Será que eu não estava esperando algo que a pessoa não poderia me entregar? Será que eu não estava agindo com muita ansiedade, com muita impaciência? Será que eu não poderia ter tido um pouco mais de calma, lidar com essa situação com um pouco mais de leveza? Existe também a possibilidade de muitas vezes aquilo ser um livramento para a gente. Então, a gente ali na nossa expectativa, na nossa idealização, a gente acha que a pessoa é perfeita, a gente acha que vai dar super certo a relação, o relacionamento. Porém, pode ser que aquela pessoa não seja tão legal, tão saudável para a gente estar em um relacionamento quanto a gente imagina. Então pode ser que a pessoa tenha valores muito diferentes dos nossos, pode ser que aquela pessoa tenha um lado sombra que não casa muito bem com a gente. Então, aquela pessoa pode ter aspectos que sejam indignos pra gente, que não façam com que a relação entre os dois ali seja saudável. E por causa disso,
o fato de aquilo, da nossa expectativa ali não ter sido atendida, o fato dos nossos desejos ali não terem sido atendidos, a gente então nesse momento tem a possibilidade de se livrar de muitas coisas ruins, de se livrar de perigos, de se livrar de situações desagradáveis, porque as nossas expectativas não foram atendidas. Então, nem sempre é um sinal negativo, é um sinal desagradável, um prejuízo quando algumas expectativas nossas não são atendidas, quando algumas, quando algumas expectativas nossas são frustradas. Porque muitas vezes é o fato dessa expectativa não ter sido atendida, desse nosso desejo, a nossa idealização não ter sido atendidos, que surge a bênção. Então a bênção, na verdade, não é o fato do desejo, da nossa expectativa ser atendida. Muitas vezes é o contrário. É o fato dela não ser atendida. Porque muitas vezes aquela nossa idealização, aquela nossa expectativa ser cumprida vai trazer inúmeras situações desagradáveis do que se no começo aquilo já não fosse para frente. Porque quantas coisas na nossa vida a gente deseja, a gente imagina que quer e que na verdade não faz sentido pra gente, não tem a ver com a gente. Então, muitas vezes é o caso da gente não saber exatamente o que a gente precisa. Às vezes a gente acha que quer uma coisa, a gente acha que aquele desejo é nosso e muitas vezes não é. Na verdade, são desejos que a gente pegou de outras pessoas, captou de outras pessoas. Às vezes é uma coisa que minha mãe quer, que meu pai quer, que meus amigos querem, que a mídia quer, que a sociedade quer, mas que não tem realmente a ver com a minha alma, não tem a ver com os meus valores, não tem a ver com quem eu sou. E aí, naquele período eu acho que eu preciso daquilo. Na verdade, eu tenho um desejo. Não é uma necessidade real minha. Então, eu acho que eu preciso. E aí, eu busco incessantemente aquele algo. Eu busco incessantemente que aquela minha expectativa seja atendida. Só que muitas vezes, aquela minha expectativa ser atendida, esse desejo meu ser atendido, como ele não tem a ver com aquilo que eu necessito de verdade, como ele não tem a ver com aquilo que eu sou, com os meus valores, o fato daquela expectativa, daquele desejo ele ser atendido, vai ser uma coisa desagradável para mim. Vai ser um prejuízo para mim. Porque se fosse uma coisa que realmente tivesse a ver comigo, que realmente tivesse a ver com os meus valores, aquilo poderia chegar e ia ser uma bênção para mim. Só que se aquilo não tem a ver comigo, se aquilo não tem a ver com a minha alma, com os meus valores, com quem eu sou, e eu acho que eu preciso dessa coisa por causa do que os outros falam para mim, do que os outros pensam, então provável que quando aquela coisa se concretize, se ela se concretizar, aquilo seja uma coisa desagradável para mim, isso mais me prejudique do que me beneficie. E aí a gente tem aquela ideia de que se a gente quisesse que a nossa vida fosse um caos, todos os nossos desejos iriam ser atendidos. Basta que todos os nossos desejos que a gente tivesse fossem atendidos, que a nossa vida se tornaria um caos. Então, o fato de muitas expectativas, de muitos desejos que nós temos não serem atendidos, é o que faz com que a gente tenha inúmeros livramentos, inúmeras bênçãos. Quantas coisas a gente acha que a gente precisa, a gente acha que é legal, e que mais tarde a gente descobre que aquilo não era tão legal assim, ou que aquela pessoa que a gente tanto idealizava não era do jeito que a gente pensava, ou aquela coisa, aquele evento, aquela situação não tinha a ver com a gente só descobre isso mais pra frente. Então, muitas vezes, é o fato dessa expectativa, desse desejo nosso não ser atendido, é que vai fazer com que a gente olhe para a gente de novo, para as nossas verdadeiras necessidades e possa reavaliar o que eu quero, o que eu necessito, o que é bom para mim, o que tem a ver comigo, o que não tem. Porque se tudo fosse atendido, a gente não ia precisar ter esse tempo de olhar para dentro, de reavaliar. O fato de muitas vezes uma coisa demorar a acontecer é o que vai possibilitar que a gente reavalie, que a gente pense se aquilo faz sentido, se não faz para nossa vida. E muitas vezes é o fato de uma coisa não se concretizar, um desejo, uma idealização, uma expectativa, que vai fazer com que mais tarde, posteriormente, né, a gente dê valor para aquela situação.
Então, às vezes, tem uma coisa que você queira muito e você ficou muito tempo pensando naquilo, muito tempo mudando as coisas na sua vida para chegar àquela situação, para conseguir aquele item, para conseguir uma certa coisa, um certo projeto se concretizar. Se você fica muito tempo ali esperando e fomentando aquele projeto, aquela ideia, para que ela se concretize. E aí você coleciona frustrações, você coleciona um tempo muito grande ali de hiato, né? Onde nada acontece, onde você não colhe ali os louros, onde aquilo você não colhe os frutos, onde parece que não está dando certo. E é muitas vezes o fato disso não ter se concretizado, disso não ter se cumprido ali naquele primeiro momento, é o que vai fazer com que você tenha resiliência para continuar, que você tenha paciência. Então a gente treina ao mesmo tempo a resiliência, a paciência, e é o que também vai fazer com que a gente valorize aquilo quando posteriormente aquilo se concretizar. Então, às vezes, a gente fica ali fomentando algo, uma ideia, e o fato dela não se cumprir durante um período de tempo, no começo, né? É o que vai fazer com que quando aquilo se concretize, a gente dê o devido valor. A gente não desvalorize, não desqualifique, não ache aquilo como uma coisa banal, porque aquilo necessitou de grande esforço da gente, de um grande empenho, de uma grande paciência, de um grande tempo. Então, aquilo, pelo tempo que você investiu naquilo, aquilo se torna valioso. Mas se fosse uma coisa que desde a primeira vez já tudo desse certo, talvez você não valorize tanto. É uma tendência do nosso ego a não valorizar as coisas que são fáceis, as coisas que são simples. A gente quer as coisas complexas, as coisas que demoram, né? Não é todos os casos, mas na maioria das vezes é assim. Então, somente quando a gente fica lá fomentando uma ideia, fomentando uma expectativa, um projeto, e vai lá, investe o tempo e vê aquilo não sendo atendido, e a gente se frustra a primeira vez, se frustra a segunda, se frustra a terceira, é que quando aquilo acontece muitas vezes que a gente vai conseguir valorizar. Então, muitas vezes, a nossa expectativa não ter sido atendida, os nossos desejos não terem sido atendidos, é uma bênção para a gente, é uma grande lição, é um grande aprendizado. E ao contrário de muitas vezes a gente entrar numa postura imatura e de reclamar sobre a vida, de ficar contra a vida, contra as situações que acontecem, em uma postura de resistência contra a vida, a gente poderia muito bem agradecer por esse momento de silêncio, esse momento de expectativas frustradas, esse momento de idealizações frustradas. A gente agradecer que aquilo está ensinando a gente a ter mais resiliência, mais paciência, está ensinando a gente a valorizar as coisas que realmente importam. E além disso, tá dando ali a oportunidade para a gente de reavaliar os nossos desejos, reavaliar as nossas necessidades, pensar ali, sentir o que realmente tem a ver com a gente, o que realmente vai ser benéfico, o que realmente é bom pra gente antes que aquilo se materialize na nossa vida, antes que aquilo se torne real e já não tenha mais como agir para evitar aquilo. Então a bênção muitas vezes está mais atrás do fato das nossas expectativas, dos nossos desejos não serem atendidos, do que nos momentos que eles são atendidos, nos momentos que as nossas expectativas são cumpridas. Assim, pessoal, eu vou terminando o áudio por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês e que tenha tocado o coração de algumas pessoas. Até os próximos áudios, até os próximos vídeos. Lembre-se que tá tudo bem sempre. E eu vou ficando por aqui.